E eu estou com uma convidada hoje super especial aqui, a Carla Grama da Experimento, uma empresa de mais de 60 anos no Brasil. E eu vou entrevistar ela, falar sobre intercâmbio cultural. Muitas pessoas nem sabem o que é intercâmbio, ela vai falar mais em detalhes. Então, bem-vinda, Carla, obrigado pelo convite. Muito obrigada, Dimas. Eu que fico honrada também, eu sou a primeira entrevistada do seu primeiro programa. Parabéns pela iniciativa Viver TV, que eu acho que é a primeira iniciativa voltada para esse público. E é um público muito especial. Nós que estamos nessa fase de idade, a gente sabe tudo que a gente é capaz de fazer, a gente só precisa estar exposto a todas as possibilidades, né? Então, muito obrigada pelo convite. Legal. Me fala um pouco sobre a Carla da Experimento. Quem é a Carla da Experimento? Bem, a Carla é uma profissional que teve uma carreira executiva de muitos anos, sempre trabalhando no mundo corporativo. Mas eu sempre falo que agora, aos 57 anos, eu estou na minha cadeira, na minha posição executiva que mais tem fit com o meu propósito de vida, que é intercâmbio, que tem a ver com educação e tem a ver com toda essa integração cultural que faz tão bem para o mundo, né? Então, eu estou no momento, como executiva, também realizando o meu propósito pessoal. Que bom, fico muito feliz. Muitas pessoas não sabem o que é intercâmbio. Me fala, o que é um intercâmbio? Bem, o intercâmbio, no início do intercâmbio, o intercâmbio era, que a gente fala que é o intercâmbio raiz, ele era aquele intercâmbio que uma pessoa vai para a casa da outra, em países diferentes. Mas é, por essência, um intercâmbio de culturas. Então, ele é, por essência, de um país para o outro. Com o tempo, o intercâmbio ele não é mais essa troca, porque isso foi ficando mais complicado. Então, existem instituições, organizações, que recebem intercambistas do mundo inteiro para alguma, digamos assim, atividade educacional. Então, você tem intercâmbios desde 9 anos, que vão para summer camps, até os intercâmbios de 50 a mais. E nos destinos, essa integração cultural acontece não só com a cultura do destino que você foi, mas também com as culturas dos outros participantes do intercâmbio. Tá bom. Uma outra coisa, me fala um pouco sobre a Experimento. Eu conheço um pouco a Experimento, me comenta um pouco mais sobre o propósito da Experimento desde o início, há 60 anos atrás. Então, ela tem 60 anos no Brasil, mas a Experimento ela é um braço de uma organização não governamental sem fins lucrativos que foi criada em 1932 nos Estados Unidos, no pós-guerra. Alguns professores de uma universidade perceberam, eles queriam fazer alguma coisa para melhorar essa situação de conflito no mundo, e eles propuseram um intercâmbio de alunos americanos indo para a Suíça e de suíços vindo para os Estados Unidos. E isso começou um movimento que foi um dos primeiros movimentos de intercâmbio do mundo. E depois de uns anos, a Experimento, ela tem um nome em inglês diferente, mas ela foi tendo... Um pouco mais próximo do microfone. Tá bom. Ela foi se espalhando pelo mundo, braços dessa organização, ainda sem fins lucrativos, foi se espalhando pelo mundo, veio para o Brasil em 1964. Em 1974, ela foi assumida por uma família de educadoras, que inclusive a família Zóquio, são fundadoras do Colégio Peridomos, que é um colégio famoso aqui de São Paulo. E depois de um tempo foi autorizado que essas empresas se tornassem empresas com fins lucrativos. Então essa rede Experimento ainda existe no mundo, a gente participa dela. E aqui no Brasil ela completa 60 anos, mas tem mais de 90 anos se você considerar o mundo. E sempre com o mesmo propósito, aquele propósito lá do início de fazer com que essa integração cultural, que essa troca cultural entregue para o mundo pessoas mais empáticas, pessoas mais justas, e com isso a gente consiga ter um mundo melhor. A Experimento, o intercâmbio na Experimento está sempre associado à educação, mas é sempre num ambiente multicultural. Legal, você mostrou na sua apresentação todas as fases, né, de acordo com a idade, desde os 9 anos de idade até o produto novo que você vai falar mais sobre o Senior Explorer. Você tem vários tipos de possibilidades de você fazer um intercâmbio, né? Comenta, desde o comecinho até o Senior Explorer.
Perfeito. Isso é emocionante, que dos 9 aos 90 anos você tem possibilidade de fazer esse intercâmbio cultural. Então, de 9 até 17 anos, nós temos algumas possibilidades. A mais, digamos assim, que as pessoas mais conhecem é o programa de férias. Então, os alunos, em período de férias, eles podem escolher um destino para fazer um summer camp, onde eles vão para esse destino e eles encontram outros jovens adolescentes de diversas nacionalidades e passam aquele período ali estudando, normalmente estudo de idiomas, e também interagindo. Aí que está no grande objetivo do intercâmbio, que é essa interação intercultural, né? E programas de férias, nós temos alguns modelos. Nós temos aquele que o estudante ele sai sozinho e vai para o destino, lá ele é recebido e ele chega num grupo ali de outras nacionalidades. Eu até comentei que a minha afilhada foi agora para Boston. Ela tem 17 anos, ela já tinha um inglês um pouco mais avançado, ela foi fazer um programa chamado Young Leaders, que é para desenvolver habilidades de liderança. E ela voltou e falou assim para mim: poxa, Dinda, eu cheguei lá, a primeira amiga que eu fiz foi do Vietnã. A segunda foi da Ucrânia. E existe muito viés nosso em relação a algumas culturas, né? Sim. Depois foi uma coreana. Aí depois que chegou uma colombiana, uma latina. Então você imagina a experiência incrível que ela teve de entender o íntimo, né, dessas outras jovens da idade dela. Voltou chorando, com saudade das amigas. Então tem esse intercâmbio que você vai sozinho. Tem um intercâmbio que você sai do Brasil com um grupo. Aí se chama realmente Grupo Experimento, e você vai para vários destinos. Tem Vancouver, tem Toronto, tem Nova York, tem o Vale do Silício, que você estuda habilidades de empreendedorismo, tem o Manchester City, que lá em Manchester, que estuda inglês e o vocabulário do futebol e treina, ao invés de atividades culturais, é treino no centro de treinamento oficial do Manchester City. Então, tem programas de férias e summer camp para esses adolescentes de todos os tipos. E eu gosto de comentar que nos dias de hoje, que um adolescente ele tá nos muros da sua casa, ele depois sai do muro da sua casa, vai para o muro da escola. E quando ele está em casa, e atualmente, infelizmente, até com os amiguinhos do lado, ele está dentro da sua bolha digital. Então, eu costumo dizer que essa vivência internacional que tira você desses muros e leva você para a vida de uma maneira muito segura, a gente tem muita experiência com isso. Para mim, atualmente, isso é mandatório no desenvolvimento de um jovem. Você desenvolve autonomia, você desenvolve coragem, você desenvolve responsabilidade, que eles vão lá para o summer camp, tem que lavar roupa, tem que arrumar o quarto. Os pais depois falam: o que você fez com meu filho? Olha, voltou diferente, né? Então é bem interessante para os adolescentes. Sim, para as pessoas que estão nos assistindo, é super importante. Os meus 2 filhos fizeram intercâmbio na Austrália, eu sempre falo: você envia um garoto e retorna um homem, ou uma mulher, um adulto, porque é muito, mas muito mais que o intercâmbio de línguas, né? Tem você volta com outra bagagem de vida. Mas vamos lá, vamos focar agora, já que nós estamos no evento de longevidade, vamos focar no Senior Explorer. Comenta sobre esse programa que é super interessante. Perfeito. Eu me alonguei aqui falando dos adolescentes, mas só explorando um pouquinho mais para a fase adulta, a gente tem programa universitário, ainda para adolescente tem um high school, que é o ensino médio em outro país, tem formação profissional, tem muita coisa para adulto. Mas passou dos 50, tem ainda mais coisas. Porque eu costumo dizer que tudo isso que eu falei aqui, com exceção dos programas para adolescente, todo mundo, o 50 mais pode fazer. Pode fazer programa universitário, pode fazer formação profissional, pode fazer tudo isso. Só que agora nós lançamos um portfólio de produtos que é exclusivo para 50 mais. Então, se um dia o seu neto falar assim: não, vovô, não pode ir no meu intercâmbio lá do programa de férias, você fala: você também não pode ir no meu. Você também não pode ir no meu. Por quê? Porque esses intercâmbios 50 mais, primeiro, a primeira coisa que a gente fez foi respeitar todos os estilos, todas as personalidades,
todos os desejos. Então, eu brinco, né? Mas tem pessoas 50 a mais que se sentem muito confortáveis junto com os jovens. Sim. Então, nós temos uma solução 50 a mais de programas regulares que você pode ir e não tem nenhuma restrição, nenhuma condição de idade, e você vive com pessoas de diversos países e de diversas idades. Tem pessoas que gostam mais disso. Tem pessoas que gostam de um pouquinho, gostam de ficar mais ali entre elas, o marido e uma mulher, ou duas amigas, mas querem ficar com esse público que é mais da idade. Então, nós temos o que a gente chama de programas exclusivos. Então, você tem mais de 30 cidades no mundo que você pode escolher um programa exclusivo 50 a mais. O que eu digo que é diferente? Os nossos parceiros no mundo que desenvolveram esses programas, eles perceberam que essa idade quer estudar, quer aprender um novo idioma, até porque a gente brinca que a musculação do cérebro é o estudo, né? Verdade. A gente tem que continuar estudando, não adianta ir para a academia, né? Cuidar do músculo se a gente não continua exercitando o nosso cérebro. Então, esse público, ele quer estudar, mas quer estudar de uma maneira mais leve. Então, você pode ir para a França, aprender francês, enquanto você visita vinícolas. Porque o aprendizado do francês também é no passeio, também é nessa troca. Então, é menos sala de aula e mais vivências e experiências, e normalmente com esse público da mesma idade. Esse é o que a gente chama de programas exclusivos. Então, tem italiano com gastronomia, tem espanhol com história da arte. Aí tem 30 cidades no mundo, pode escolher, né? E além disso, para aquelas pessoas, né, que a gente falou, a gente entende todas as personas que existem, todas as personalidades. Para aquelas pessoas que preferem um passeio mais seguro, com alguém que vá junto daqui, com um grupo de amigos ou de um grupo de pessoas, nós temos os grupos voltados exclusivamente para pessoas 50 a mais. Então, sai do Brasil com um líder, saem todos juntos e vão para essa escola. Lá na escola tem um teste de nivelamento para saber o nível de inglês. Aí cada um vai para a sua respectiva turma, encontra com pessoas de outras nacionalidades e depois se encontra novamente para os passeios. Então, nós temos grupos também que aí esse vai com tudo resolvido. E ainda vai com um líder que acompanha a turma o tempo todo. É super importante isso, pessoal, porque nós temos no Brasil hoje mais de 12 milhões de pessoas que vivem sozinhas. E essas pessoas às vezes querem viajar e têm medo de viajar, ainda mais acima de 50 anos. Então esses grupos possibilitam justamente atender esses objetivos. Uma das perguntas que eu recebo é relativo eu só tenho o básico, eu não falo nada de inglês. Na verdade, um programa de intercâmbio é muito mais que uma língua, né? Parece que existe um estudo, inclusive, que fala que a grande maioria, na verdade, vai como básico mesmo, né? Tem um estudo bem interessante de um parceiro nosso, que é a EC, que desenvolveu o EC Escapes, que é voltado para esse público. E eles, para desenvolver esse produto, eles fizeram uma pesquisa de 30 anos que eles têm de experiência em intercâmbio com o público 50 a mais. E eles descobriram que mais de 40% do público 50 a mais que foi, porque esses são dados demográficos históricos, que tinha participado ali do programa de intercâmbio, mais de 40% tinha um nível básico do idioma. E 45% tinha um nível intermediário. Então, isso não é nenhum impedimento, porque você está indo lá exatamente para aprender o idioma, e é o que eu costumo falar. Quando você vai falar em inglês com uma pessoa que é fluente em inglês, você se sente constrangido. Mas você vai estudar inglês com pessoas de diversos países que não sabem falar inglês também. Então, isso também te estimula, isso também te incentiva muito, porque você vê que a dificuldade é igual e as pessoas vão evoluindo juntas. Legal. A outra pergunta, cara, para esse público, quais os tipos de moradia que tem, de hospedagem, que há possibilidade para esse grupo? Olha, isso é outra coisa também que não pode falar que não é igual ao adolescente.
porque nós temos até casa de família, que é muito clássico nesses summer camps e em high school principalmente, os alunos adolescentes ficam em casas de família. Nós temos casas de família voltadas para pessoas adultas. E principalmente 50 a mais. Então tem famílias, por exemplo, um casal aposentado que mora em Malta. E eles se disponibilizam, se cadastram para receber o intercambista. Porque para eles é bom, porque é uma pessoa adulta, da mesma faixa etária, e eles também vão ter um aprendizado cultural daquele intercambista. Então, casa de família existe o que a gente chama de residência estudantil, que é a própria escola, ela tem prédios, que tem apartamentos. Então, por exemplo, tem muitos prédios que cada apartamento tem 2 quartos, cada um com seu banheiro, só que tem uma sala e uma cozinha. Então, você fica em um quarto e você vai ter um colega seu ali de apartamento, uma colega, se é no mesmo apartamento só fica o mesmo gênero. E você fica ali com uma outra pessoa que pode ser de um país e vocês só ficam ali com a mesma sala e com a mesma cozinha. Então, casa de família é uma interação cultural um pouquinho mais próxima. A residência estudantil, você tem essa possibilidade. E também, é claro, para quem gosta de um pouquinho mais de privacidade, você pode ficar num estúdio, num hotel, e aí você vai ter essa integração cultural apenas na escola e nos passeios. Então tem para todos os gostos e para todos os bolsos, né? Porque você tem diferentes tipos de custo para cada acomodação. Excelente. Nós estamos finalizando, Cá. A pergunta que é interessante é porque eu vi que vocês acabaram de lançar aqui um novo grupo, né? Vocês vão fazer Sicília, na verdade Itália, mais Malta. Quando vai ser? Vai ser agora, no final de maio. São 3 semanas, no último dia de maio, pegando aí mais um tempo de início de junho. A gente são 2 semanas de aula de inglês em Malta. Quem não conhece Malta, procura aí, porque Malta é um lugar extraordinário. É um lugar que as pessoas pouco conhecem. Os brasileiros conhecem pouco, mas é um lugar lindo. Natureza exuberante, uma história também muito bacana. E são 2 semanas de curso de inglês e, na sequência, 1 semana passeando pela Sicília, porque ali é pertinho, então tem um passeio ali na Sicília. Então, nesse período aí do curso de inglês, é totalmente ali junto, imerso num ambiente multicultural. E depois esse passeio volta para casa e já planeja o próximo intercâmbio. Porque depois do primeiro, eu estava comentando, a Cleusa, que é a capa da nossa brochura, ela tem 78 anos hoje em dia, mas ela com 60 e poucos anos fez o primeiro e já fez 8 intercâmbios. E uma das coisas que me emociona quando ela fala é que ela, quando fez o primeiro intercâmbio, o maior ganho que ela teve foi da autoestima dela na idade que ela estava. Ela percebeu que ela podia fazer muito mais do que ela mesma imaginava. Então ela falou que ela voltou muito corajosa. Imagino. Muitas pessoas não vivem em São Paulo. Nós estamos num evento aqui em São Paulo. As pessoas que querem fazer um intercâmbio para ela, para os filhos, tal, fora de São Paulo, como que elas fazem? Pode fazer? Claro, nós temos 50 lojas espalhadas pelo Brasil, mais de 50 lojas. E você, de qualquer lugar que você esteja, a gente consegue organizar a sua viagem, a sua passagem aérea, ou para vir encontrar com um grupo, ou para encontrar na escola. A gente organiza tudo. Eu estava explicando para o Dimas que a gente, desde o momento que você começar a sonhar com a possibilidade de fazer um intercâmbio, de estudar um outro idioma, de conhecer novas culturas, procura uma loja experimento que a gente participa desde esse momento de sonhar. Será que eu consigo? Será que eu consigo pagar? Vai sonhar numa das lojas experimento, entra no nosso site, você vai ver todas as lojas, encontra uma perto de você, que você vai começar a sonhar com a gente. Depois a gente ajuda você a planejar, para ir para esse lugar, quanto tempo precisa, para ter visto, documento, o que levar, tudo, a gente planeja tudo. Você compra e a Experimento, eu comentei, né, das agências de intercâmbio, é que tem as melhores formas de pagamento, então você pode se surpreender e pode ser mais viável para você do que você imaginava. Depois a gente prepara
A gente tem reuniões pré-embarque, que ajuda desde o que levar na mala, o que não levar, a temperatura, se precisa de vacina, se não precisa. Depois, o apoio mesmo no local, 24 horas aqui, 7 dias na semana, a gente acompanha a viagem, além do concierge no local, de todos os nossos parceiros, é uma exigência que a gente tem. E depois o que a gente fala, o pós-viagem é o mais gostoso, né? Que vocês voltam nas nossas lojas para contar as aventuras e o que isso transformou vocês como pessoas. É maravilhoso. Nossa, maravilhoso, pessoal. Então eu finalizo por aqui. Me acompanhe que agora quinta-feira eu já viajo para Malta fazendo intercâmbio pela Experimento. Vai ser uma experiência incrível. Eu vou compartilhar tudinho com vocês para dar mais gosto na boca de vocês para viajar conosco e pela Experimento. Carla, muito obrigado, bom. tá? Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, muito obrigado. pessoal.